Se você não quer ser chamado discípulo de Cristo, não usa a palavra de Cristo. Você não tem direito de usar a Bíblia. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu me chamo Maurizan Alves de Lima, discípulo do profeta Cacô Filipe, aqui na cidade de Redenção, no estado do Pará. Um dos seguidores do senhor Eli Soriano disse que ele, o senhor Eli, é um homem de Deus. Então, eu estou aqui para fazer uma pergunta ao senhor Eli. Se o senhor Eli é um homem de Deus, isso significa que o senhor Eli é um profeta, né? Porque em uma geração, o homem de Deus é o profeta que Deus envia. Assim como lá nos dias de Noé. Não havia outro homem de Deus lá, no seu Noé. Então, minha pergunta ao senhor Eli, porque está escrito em 1 Samuel 8,7 que rejeitar um profeta está rejeitando Deus. E também está escrito em João 7, 50, 51, que não se deve rejeitar um profeta sem antes ouvi-lo, certo? Então, minha pergunta ao senhor Eli é, senhor Eli, se o senhor é um homem de Deus, é um profeta, eu queria que o senhor me mostrasse aonde na Bíblia fala do seu ministério, tudo isso que o senhor está fazendo, né? E qual é o seu chamamento, a sua comissão, e que mensagem o senhor traz da parte de Deus direcionada à humanidade, que a humanidade ainda não ouviu. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Você apresentou a si mesmo como discípulo de Cacô Filipe, né? Infelizmente, eu acho que você está errado, irmão. Por quê? Nós devemos, nesta dispensação, ser discípulos de Cristo. Né? 28, 19, 20 de Mateus. Se você está usando a Bíblia, você deve saber o significado destes versículos. 28, 19, nosso Senhor Jesus Cristo está falando. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, até o fim, os discípulos serão discípulos de Cristo, porque Cristo está falando. Sim. Né? A Bíblia diz, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, falando aos apóstolos, ide, fazei discípulos. Discípulos de Cacô Filipe? Não. Por quê? Por quê? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, o que nós devemos fazer em todas as nações são discípulos de Cristo. I was surprised presenting yourself as discípulo de outra pessoa, não Cristo. Eu fiquei surpreso ao ouvir você se apresentar como discípulo de outra pessoa, não de Cristo. E agora você está perguntando a mim se eu é profeta, né? Por isso eu estou examinando sua crença ou sua fé, se de acordo com a Bíblia, porque você é discípulo de outra pessoa, não discípulo de Cristo. Se você vai dizer que você é discípulo de Cristo, você merece a minha resposta. Mas se você é discípulo de outra pessoa, que não é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque você está usando a Bíblia, né? Você não tem direito de usar a Bíblia, porque usando a Bíblia, você será discípulo de Cristo. 9:23 de Lucas.
Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me, siga Cristo, não outro Amém. algum. Né? Sim, Ele diz a todos, mesmo aos brasileiros, se alguém quer vir após mim, nosso Senhor Jesus Cristo está falando, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E se você vai seguir nosso Senhor Jesus Cristo, você será discípulo de Cristo. Vamos ler João 8:31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Os discípulos de Cristo, os que permaneceram na palavra de Cristo. Mas você apresentou a si mesmo como discípulo de uma pessoa que I do not know. Não, That não person is conheço. not in the Bible. Pois essa pessoa não está na Bíblia. O nome dele não está na Bíblia. O nome de Jesus Cristo está na Bíblia. O nosso Senhor que nós devemos seguir. E se nós vamos seguir Ele, somos discípulos dele. Porque será chamada discípulo de outro alguém. Irmão Rodeu, né? Entendeu, irmão Rodeu, o que eu quero dizer? Sim, irmão Eli, se vamos seguir as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos tornar discípulos de Cristo. Mas por que você está sendo chamado discípulo de outra pessoa e não Cristo? E depois você usa a Bíblia, onde está a palavra de Cristo. Isso não faz sentido, irmão Eli. Por isso, o versículo que ele usou, João 7:50-51, vamos ler. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles: és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Ele usou este versículo, irmão Edson. O que ele quer dizer usando este versículo? Ele falou que os versículos 50 e 51, né? Que quem rejeita, não se pode rejeitar um profeta antes de ouvi-lo. Mas este versículo que você usou, irmão, não fala sobre profeta Cacó, Filipe, né? Nicodemos, um deles, antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles: és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Mas Cristo respondeu, porque Cristo vem da Galileia, cresceu em Galileia. Por isso eles não querem acreditar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo respondeu, 8:12 de João. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Depois de dizer algo que está fazendo dúvida sobre nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele levantou em Galileia, mas Jesus tornou a falar que eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso, o que vai seguir nosso Senhor Jesus Cristo será chamado discípulos de Cristo. I am wondering why you call yourself discípulo de profeta Cacó. Por isso que eu estou me perguntando, né? Por que você se diz discípulo do profeta Cacó? Não sei como é a Cacó. pronúncia exata. Agora,
A pergunta dele é: qual palavra da Bíblia, ou versículo, ou profecia das Escrituras fala sobre seu ministério? Muito, irmão. Muito. Seu chamado ou sua missão de pregação. Está pregando porque eu conheço a verdade na Bíblia. O conhecimento da verdade está dando-nos o direito para pregar. Santiago 4:17. Vamos ler. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando você sabe de fazer o bem, pode fazer o bem. Como pregar o verdadeiro evangelho, fazer o bem. Mas aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu sei como fazer o bem, como pregar. A plenitude do evangelho eu estou pregando, né? Ninguém pode me proibir, irmão Rodeu, né? Porque está pregando a verdade, né? Sim, irmão Eli. Está seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu é discípulo de Cristo. Esta palavra é aberta para todos. 9:23 de Lucas. Eu pode ser incluído naquela palavra. 9:23. De novo, irmão Deus. Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A palavra se alguém inclui irmão Soriano, inclui irmão Maurizan, inclui todos. Se alguém quer vir após mim, ou seguir, falo da Lord Jesus Christ. Seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, siga-me. Se você vai seguir nosso Senhor Jesus Cristo, você será chamado discípulo de Cristo. Por isso, meu ministério é o que segue o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque está pregando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, não a palavra de Cacó Felipe, né? Por isso, eu é discípulo de Cristo, obedecendo a palavra dele, que quando você sabe o que é bom, você deve fazer o que é bom. Qualquer pessoa que sabe de fazer o bem, mas não está fazendo, comete pecado. Para não cometer pecado, eu sei pregar, eu conheço a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo desde 57 anos atrás. 57 anos atrás. Está pregando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, está pregando a igreja de Deus, né? Está pregando a verdade na Bíblia, que o desejo de Deus é todos os homens serão salvos. Não como a sua crença que Deus destinou outros homens para ser perdidos como predestinação. Vamos ler a pregação desse Cacó Felipe. Irmão Felipe, a predestinação é bíblico? Sim, toda a Bíblia fala disso. É isso que está em questão em Romanos 8:29 a 30 e Atos 13:48. A predestinação foi a mensagem de João Calvino na história da igreja. Foi o grande mensageiro que pregou sobre a predestinação. Ele chamou isso a dupla predestinação, que quer dizer uma predestinação à salvação e uma predestinação para a perdição. Algumas pessoas são predestinadas para a vida eterna e outras pessoas que estão predestinadas à perdição. Errado, não está na Bíblia. É mentira. Mentira de Calvino, que agora é pregado por, allegedly, profeta Cacó. Que é pregado pelo suposto profeta Cacó. Ninguém, pessoa, Deus predestinou para a perdição. De acordo com o apóstolo Pedro. Segundo Pedro 3:9,
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Não querendo, o Senhor da Bíblia, não querendo que ninguém se perca. O Deus que não quer de ninguém perca. Palavra ninguém, nenhum, né? Mas agora a sua profeta está pregando a pregação que não é dele, pregação original de um francês que não conhece a Bíblia, alegando que tem dupla predestinação. Não tem na Bíblia dupla predestinação, somente uma só. 1:5 de Efésios. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A única predestinação mencionada na Bíblia é predestinação para ser adotado por Deus como filhos por meio de Jesus Cristo. Vamos ler em Romanos 8:29 a palavra predestinação. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É claro, a predestinação ensinada pela Bíblia é predestinação para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Seres humanos são predestinados por Deus para adotado como filhos em Efésios 1:5. E em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz, predestinados para serem conformes à imagem de seu filho. Na Bíblia não tem palavra predestinação para perdição. Vamos buscar na Bíblia inteira, irmão Odeu. Sim, irmão Eli. E em todas as traduções portuguesas da Bíblia, predestinação para perdição é mentira de Calvino, que não é de Deus. Vamos ler. Buscando por predestinação para perdição, em todas as 13 traduções portuguesas, nos livros de Gênesis a Apocalipse, o resultado é nenhuma palavra ou frase encontrada. Não está na Bíblia. Mas qual é a predestinação mencionada pela Bíblia? Vamos buscar pela palavra predestinou. Buscando por predestinou em todas as traduções portuguesas, na Bíblia inteira, o resultado é 27 palavras ou frases encontradas. Quais são os versículos? Vamos ler todo, irmão Deus. Efésios 1:5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. JFA atualizada, irmão Deus, né? Sim, irmão Eli. JFA atualizada, Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Não é predestinado para perdição, né? Não. Outro. Efésios 1:5, em JFA revista e atualizada. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O mesmo predestinou para a adoção de filhos, né? Sim. Não para perdição. Outro, irmão Deus.
Em Romanos 8:29, JFA Revista e Atualizada. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele... Mesma coisa. Mesmo não é para a perdição, né? Outro. Romanos 8:30 em JFA Revista e Atualizada. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. O mesmo outro. Efésios 1:5, JFA Revista e Atualizada. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Agora, Efésios 1:5 em JFA Corrigida. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Mesmo não é predestinado para inferno, né, irmão Deus? Não. Sim, irmão Eli. Agora, Romanos 8:29, JFA Corrigida. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Efésios 1:5, Nova Versão Internacional. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. 8:29 de Romanos em Nova Versão Internacional. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mesmo irmão Deus. Mesma coisa, sim. Sim, vamos continuar. 8:30 de Romanos, Nova Versão Internacional. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. É o mesmo. Mesmo. Agora vamos ler Efésios 1:5 da JFA Corrigida Fiel. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Mesmo. Sim. Não predestinado para inferno. Romanos 8:29, JFA Corrigida Fiel. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. É o mesmo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. O mesmo. Igual. Efésios 1:5, JFA Corrigida e Revista Fiel. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Também é o mesmo. Da mesma versão. 8:29 de Romanos. Agora, JFA Corrigida e Revista Fiel. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Também é o mesmo. Fala da mesma coisa. 8:30 agora, vamos da mesma versão. JFA Corrigida e Revista Fiel. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Também é a mesma coisa. Igual às outras versões. Qual é a conclusão? Em todas as traduções portuguesas, a predestinação encontrada na Bíblia é predestinação para serem filhos adotados. Não predestinação para ser julgado no inferno, como a ligação deste mentiroso pastor que se chama Calvino, que agora é pregado pelo Caco Felipe. Ele está pregando uma coisa errada, não está na Bíblia. Nenhuma pessoa Deus predestinou para o inferno. Por quê? Vamos ler 1 Timóteo 2:4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Irmão Edson, me ajuda. O que significa todos os homens? Todos, sem exceção. O que você acha, irmão Edson? Se Deus predestinou uma parte de ser humana para perdição,
contra o de acordo com o apóstolo Paulo que dice, deseja de Deus que todos os homens sejam salvos? Seria contrário, né? As palavras de Paulo, se Deus tivesse predestinado alguém para a perdição, então as palavras de Paulo estariam erradas, assim como outros versículos que lemos, né? Irmão Odeu. Sim, irmão Eli. Se esta doutrina que tem predestinados, uma parte é destinado para a perdição, a declaração do apóstolo Paulo será contraditória com esta doutrina, porque de acordo com o apóstolo Paulo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Quando diz todos, não tem nenhuma exceção, irmão Eli, todos. Isso é de acordo com o apóstolo Paulo. Vamos de novo para o apóstolo Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Senão... Ninguém é predestinado por Deus para o inferno. Sim. Ninguém. Na verdade, irmão, porque eu pedi ao irmão Rodeu de ler todos os versículos que tem a palavra predestinou, para descobrir se tem predestinado para o inferno ou a perdição. Mas não. Em todas as traduções da Bíblia. Se nós vamos buscar somente em uma tradução da Bíblia, vamos encontrar quanto palavra predestinou. Em uma tradução só. Vamos buscar para a palavra predestinou. Somente 3 palavras. Efésios 1:5, Romanos 8:29 e Romanos 8:30. Somente 3 versículos na Bíblia inteira usa a palavra predestinou. E todos os versículos falam que a predestinação é para ser adotado por Deus, não para ser julgado para Satanás no inferno. Entendeu, irmão Rodeu? Sim, irmão Eli, todos os termos predestinou que nós podemos encontrar na Bíblia portuguesa fala concernente à salvação para ser igual à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser adotado como filhos, e nunca é predestinado para ir para o inferno, irmão Eli. A predestinação é para o bem, para a salvação. Mas, talvez, outras pessoas vão perguntar, por que tem que vai para o inferno? Muitos vão para o inferno, mas não são predestinados por Deus. Isso é o seu escolha, né? Sim. Eles escolheram de vai para o inferno, mas nunca Deus predestinou eles ao inferno. Vamos ler. 30:19 de Deuteronômio. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Temos livre arbítrio. Claro, irmão Edson? Sim, irmão Eli, claro. Claro. Se você tem livre arbítrio, você é predestinado? Como exercer livre arbítrio se você é predestinado? Claro, irmão Edson? Sim, irmão Eli. Por isso Deus está falando sobre a verdade que está na Bíblia. O céu e a terra tomou hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Como você pode escolher quando você é predestinado? Não disser a mim that God is joking in this verse, irmão Edson. Que Deus está brincando neste versículo. Deus nunca brinca, né? Talvez os pastores são brincadores para dinheiro, né?
ensinando coisas que eles não entenderam. Deus, com a sua lógica e justiça, não vai mandar-nos de escolher se você é predestinado. Como escolher se você é predestinado? É tolice. Isso é o meu ministério, irmão Maurício, de pregar a Bíblia, o Evangelho verdadeiro. I am not speaking or preaching a pregação dos pastores antes, que são malucos como Calvin. Eu não estou escolhendo ou tomando a pregação de outros pastores anteriores, malucos como Calvino. Meu ministério é pregar o Evangelho. O Evangelho é, colocando em português, é boa notícia. A palavra evangelion em grego é boa notícia. É predestinado para o inferno. É good news, irmão Edson, irmão Rodel? Não, irmão Eli, nunca Predestinado para o inferno é boas novas agora? É boa notícia? Boa notícia que você vai ouvir que tem predestinado para inferno, para perdição. Isso não é evangelho. Isso é tolice de Calvin. Infelizmente, é adotado por, allegedly, profeta Caco. Suposto profeta Caco. I disagree with your prophet. And I disagree with your calling yourself discípulo de Caco. Eu discordo do seu profeta e discordo do fato de você se chamar discípulo de Caco. Você deve ser discípulo de Cristo. Amém. Se você não quer de ser chamado discípulo de Cristo, não usa a palavra de Cristo. Você não tem direito de usar a Bíblia. Né? Isso é a resposta, irmão Maurício. Desculpa. O Wilton Mello comentou: quem acredita em predestinação anula automaticamente o livre-arbítrio. Como o homem pode escolher se já estão predestinados para a perdição? Muito claro que o irmão Eli está explicando. O Laércio Viana escreveu: eu assisti um vídeo do Capo Felipe e ele ensina que a Bíblia é incompleta, muito longe da verdade. E o Reginaldo Aparecido disse: por isso que agradeço a Deus por enviar-nos o irmão Eli Soriano. Hoje sou livre desses pastores mentirosos.